but House Mormont remembers. The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. I don't care if he's a bastard. Ned Stark's blood runs through his veins. He's my king, from this day until his last day. Hoje é dia da gente falar da Casa Mormont das Ilhas de Urso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje, né, chegando na semana de The Last of Us, a gente vai falar da Casa Mormont, a casa de Lyanna Mormont e de outros nomes aí conhecidos do público de Game of Thrones, uma das casas mais honradas do norte. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que nós já falamos de um monte de casas de Westeros, tá tudo numa playlist, né, que eu vou deixar linkadinha aqui em cima, e também temos diversos outros vídeos de muitos universos, inclusive, falei de The Last of Us aqui, a gente já tem alguns vídeos sobre The Last of Us, e vamos fazer vídeos semanais sobre a série, comparando com os jogos e tudo mais, então já se inscreve no canal, e depois desse vídeo aqui, dá uma olhadinha aí no nosso feed pra ver tudo que tem por aqui. Bom, o símbolo da Casa Mormont é um urso preto sobre um campo verde com árvores, e o lema deles é Here We Stand, ou Aqui Estamos. Eles estão sempre de prontidão para o chamado exclusivamente dos Stark, e a gente vai entender essa lealdade aqui ao longo desse vídeo. Localizados na Ilha de Urso, ou Bear Island, como é mais comumente chamado, os Mormont são uma das principais e mais honradas casas juramentadas aos Stark. Como símbolo de tradição, eles possuem há cerca de 5 séculos uma espada de aço valeriano que é chamada de Garra Longa, ou Long Claw, que em Game of Thrones vai pra mão, né, e nos livros também vai pra mão do Jon Snow. Então o Jeor Mormont, que era o Lorde Comandante da Patrulha da Noite, quando o Jon Snow chega lá, pega essa espada de aço valeriano e entrega ao Jon Snow, né? Como o Jon era um Stark, ele entregou aí para os seus suzeranos, para os seus lords, então mantendo também a honra da Casa Mormont e a lealdade em relação aos Stark. We'll be ready for this then. I thought a wolf was more appropriate for you than a bear. So I had a new pommel made called Long Claw. Porém, a ancestralidade e tradição dos Mormont não significa riqueza, eles são uma das casas menos afortunadas ali da região devido ao território pobre em recursos, e seu salão ele é todo feito de madeira, como a gente viu quando a gente vai visitar a Lyanna Mormont em Game of Thrones. De acordo com as histórias que correm no norte, o rei Roderick Stark venceu guerreiros das Ilhas de Ferro ali na Ilha dos Ursos, e depois dessa vitória de conquistar esse território, ele dá o território aos Mormont. Por isso, os Mormont desde então são sempre leais, única e exclusivamente aos Stark. Eles não voltam atrás em juramentos, em palavras, então eles são sim, assim como os próprios Stark, uma das casas mais leais de Westeros. A gente já falou um pouquinho mais sobre essa lealdade dos Stark em outro vídeo, que é o vídeo da Casa Stark, que tá linkadinho aqui em cima, depois assistam também. Pelo fato de Bear Island estar localizado em uma região mais hostil, as mulheres Mormont elas são treinadas também para aprender a se defender tanto de invasores das Ilhas de Ferro, quanto de saqueadores selvagens. E só para vocês terem uma noção da ferocidade dessas mulheres, a gente viu isso em Game of Thrones com a Lyanna, por exemplo, mas a gente tem um outro exemplo aqui, que o Lord Alaric Stark, ele foi casado com uma Mormont que não teve seu nome revelado, mas revelou que ganhou dela um manto com pele de 2 lobos que ela mesma matou quando ela tinha só 12 aninhos de idade. E agora, como os Mormont não tiveram muito de sua história contada, a gente já chega nos membros notáveis da Casa Mormont, e também eles serão todos da época das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, da época ali que precede os eventos de Game of Thrones, da rebelião do Robert, um pouquinho antes até, mas só daí pra frente, porque a gente não viu muito mais dos Mormont antes disso, né? A gente sabe como eles ganharam as terras dos Stark, e também da esposa do Alaric. A gente agora já conhece mais os membros dos eventos próximos a Game of Thrones. E a gente começa esses membros notáveis com Jeor Mormont, o velho urso, Lorde Comandante de número 997 da Patrulha da Noite. Ele quem dá a espada de aço valeriano Garra Longa para o Jon Snow, e era o senhor de Bear Island, mas ele abandonou o posto para dá-lo ao Jorah. Então o Jeor ele estava meio preocupado com a situação da Patrulha da Noite, porque todas as casas do norte se preocupam com a patrulha, e ele não tava gostando dos rumos e tal. Ele falou, mano, eu vou pra lá e vou deixar as Ilhas de Urso com o meu filho, o Jorah. Jorah Mormont vocês também conhecem de Game of Thrones, mas ele aparece em outro núcleo, e daqui a pouco a gente conta a história dele. Chegando lá, ele rapidamente se torna Lorde Comandante e começa a reestruturar a Patrulha da Noite com a ajuda de Benjen Stark, esse mesmo Uncle Benjen. Uncle Benjen.
e após Jorah fugir para Essos, o Jeor recebe de volta sua espada de aço valeriano e fica com ela na patrulha. E quem assume a Ilha dos Ursos é a próxima membro de nossa lista, que é Maid Mormont, conhecida como a Ursa. Ela é a irmã mais nova de Jeor e comanda Bear Island desde a fuga de Jorah. A gente já vai explicar um pouquinho de o que aconteceu com o Jorah quando a gente chegar nele, mas ele andou fazendo muita merda na Ilha dos Ursos, por isso que ele foge para Essos. A Maid, ela era uma guerreira muito feroz e trabalhou duro para recuperar o nome nobre da família e também para ajudar seu povo a se reestruturar depois do estado de quase pobreza que o Jorah deixou por lá. Ela tem 5 filhas e nenhum filho. Ninguém sabe quem são os pais dessas crianças, nenhuma delas é bastarda, né? Então acredita que seja o mesmo pai. E os rumores, aqueles rumores maravilhosos de Westeros, dizem que ela se deitou com um urso para ter essas 5 filhas. Inclusive, a Lysane, que é a segunda filha, né, a segunda mais velha aí, adora espalhar esses rumores. Ela diz, inclusive, que as mulheres Mormont estão troca-peles e que elas trocam pele com ursos e vão procurar parceiros na floresta quando fazem isso. E aí sim, acabam tendo relações com outros ursos e que foi daí que a Maid conseguiu ter as suas 5 filhas. Essa história corre lá por Westeros, o povo compra, né, tem gente que acredita, tem gente que gosta só de espalhar os rumores e que sai daí também a bravura dessas 5 crianças que nasceram supostamente de um urso mesmo. Da Maid a gente passa aqui pro Jorah pra contar um pouquinho da história cabeluda dele, mas antes dele começar a fazer merda, ele era um guerreiro muito bom e muito honrado da casa Mormont. Ele ajudou o Robert Baratheon na rebelião do Robert, ele estava presente na Batalha do Tridente, que é quando o Robert mata o Rhaegar Targaryen e praticamente vence a guerra naquele momento. O Jorah também se destacou em uma rebelião Greyjoy, conseguindo depois o título de cavaleiro das mãos do próprio Robert Baratheon. Então depois que ele arrebentou com uma rebelião Greyjoy ali, o Jorah foi bem demais, se destacou. Ele se tornou um guerreiro juramentado ali e declarado por Robert Baratheon. Depois disso ainda teve um torneio em Lannisporto, um torneio em que o Jorah teve o dia da sua vida, o dia ápice dele ali, um dia que ele conseguiu todas as honras possíveis e que depois começou a sua queda. Nesse torneio, o Jorah se encantou por uma garota Hightower que tinha metade da idade dele, a Lynesse Hightower, e pediu os favores dela durante o torneio. Então cada guerreiro escolhia uma das damas ali, pediu os favores e elas davam os favores a ele. É numa dessa, inclusive, que o Rhaegar pede os favores da Lyanna e acaba dando toda a merda, né? E aí o Jorah nesse torneio ele venceu 9 guerreiros também de forma surpreendente, até ele ir disputar uma luta com Jaime Lannister, contra o Jaime, que era o guerreiro mais promissor de Westeros, um dos membros da Guarda Real, inclusive. O Jorah e o Jaime empataram 9 vezes, 9 lanças quebraram sem um resultado, e aí o rei Robert Baratheon escolheu dar a vitória ao Jorah, não ao Jaime, né? O Jaime deve ter ficado um pouquinho puto com esse momento, e o Jorah acaba se sagrando o campeão desse torneio de Lannisporto, e dessa forma a Lynesse se torna a rainha do amor e da beleza. Ainda encantado com ela, o Jorah pediu a mão dela em casamento, e uma outra surpresa, talvez a grande surpresa do dia acontece. O Lord Layton Hightower aceitou e deixou a sua filha casar com o Jorah, e foi aí que começou toda a merda. Nesse momento, a Lynesse, ela sai de uma das casas mais ricas de Westeros, provavelmente a mais rica, né, os Hightower, uma das, né, ali top 3, top 5, e vai viver com o Jorah Mormont na ilha dos Ursos, o que a gente já falou aqui, que era uma ilha bem pobre. Seu castelo era de madeira, não tinha ouro, não tinha nada. Lá também era uma terra muito escassa. Aí, neste ambiente completamente novo para ela não estava acostumada, era patricinha mesmo, né? E as coisas começam a degringolar, o relacionamento dela com o Jorah vai acabando, e o Jorah, em contrapartida, quer manter o padrão de vida da sua esposa. Então ele começa a fazer umas loucuras absurdas aí para manter tudo isso, e ele vai deixando Bear Island cada vez mais pobre. Neste momento, em desespero total, ele começa a fazer uma atividade que é completamente tabu em Westeros há muito tempo, há muitos séculos. Ele começa a mexer com escravos. Depois que o Lord Ned Stark descobre que o Jorah estava contrabandeando escravos, comprando, vendendo escravos e tudo mais, ele sentencia o Jorah à morte. O Jorah tinha 2 opções nesse momento: acertar a sentença ou ir para a muralha, né? Todos os sentenciados eles têm essa opção de ir pra muralha, e o Jorah não quis nenhuma das duas. Your father wanted to execute me, you know. I heard. He was in the right, of course. Didn't make me hate him any less. I'm glad he didn't catch you. Me too. Your father gave me this sword. Changed the pommel from a bear to a wolf.
but it's still Longclaw. Ele quis permanecer com a sua esposa Linesse, e então ele pega ela e foge para Essos. Ele se estabelece em Lys e lá ele continua fazendo um monte de merda para tentar manter o padrão de vida dela, sempre sustentando ela ali, tentando sustentar, mas nunca dando muito certo. O último dos recursos que ele achou lá em Essos é se tornar um mercenário, então ele começou a lutar contra os Braavosi, e em um dos momentos que ele estava fora em guerras, lutando ali, a sua esposa Linesse começou a ter caso com um príncipe mercador de Lys. E aí quando ele retorna, ela já estava com esse príncipe, e esse príncipe falou pro Jorah o seguinte: ou você esquece ela e vaza daqui, ou você vai virar um escravo, porque ela vai continuar comigo. E aí nesse momento o Jorah foge de lá, e aí ele conhece os Dothraki, ele também anda um pouco com os segundos filhos, que são outro exército de mercenários, e ele acaba se tornando um espião do Varys. Neste momento em que ele se torna um espião do Varys, um espião pro Robert Baratheon aí. Why then? I sent letters to Varys, the spy master of King's Landing. What was the content of these letters? Information. What information? When you and Viserys arrived in Pentos, his plan to marry you to Khal Drogo. A gente viu isso no começo de Game of Thrones e acaba conhecendo a Daenerys, e aí ele deposita toda a sua lealdade nela, e os eventos seguintes a gente vê em Game of Thrones. A partir daí ele se torna leal a ela de novo, protege ela e morre. Em Game of Thrones, pelo menos, ele morre na Batalha de Winterfell, protegendo Daenerys ali nos seus últimos suspiros. Agora vamos falar um pouquinho das 5 filhas de Maede, começando pela mais velha, a Dace Mormont. Ela tinha 1,80 m, era uma grande guerreira, mas também muito, muito bela. E durante a guerra dos Stark contra os Lannister, uma das companheiras de batalha de Robert e guarda pessoal do Rei do Norte. Então já dá pra gente ter uma noção de que ela era foda mesmo. A Dace, ela morre no casamento vermelho, mas não antes de deixar uns Frey bastante prejudicados ali. Agora a gente passa pra Alysanne Mormont, que é aquela que adorava espalhar os rumores de que ela é filha de um urso de verdade. A Alysanne, diferente da sua irmã, ela é baixinha e parruda, mas ela também é uma puta de uma guerreira, e ela se torna a herdeira de Bear Island depois que a sua irmã morre, né? A mãe delas ainda continua governando, mas ela agora é a herdeira. Ela, em um dos feitos dela de guerra ali, emboscou os Greyjoy e os Nascidos de Ferro em uma batalha marítima, conseguiu queimar todos os navios e pegou alguns generais pra ela. A gente tem ainda as filhas de número 3 e 4, que são Lyra e Jorah Mormont, que a gente não sabe muito delas, só sabe neste momento dos livros que elas estão com a mãe em algum lugar, que a gente também não sabe onde é. E agora a gente chega em Lyanna Mormont. Sem as suas irmãs ou sua mãe em Bear Island, Lyanna é quem passa a comandar o território. Ela recusa dobrar os joelhos para Stannis quando lhe é requisitado, e diz o seguinte: Bear Island não reconhece nenhum rei que não seja o Rei do Norte, cujo nome é Stark. Isso ela fala nos livros, e na série ela também é uma das maiores incentivadoras e defensoras do Jon Snow, né? Ela tá sempre lá afirmando a lealdade dos Mormont para Jon Snow, falando da força dos guerreiros da casa Mormont, e ela tem um final magnífico, um final bastante heróico, ainda mais surpreendente por ela ser uma criança, que é esse final maravilhoso aí. E antes da gente encerrar o vídeo, também nessa batalha de Winterfell, que é onde a Lyanna e o Jorah morreram, eles tiveram uma conversinha, que é essa conversa aí. I pledged to fight for the North, and I will fight. Oh, I'm sorry, I didn't mean... It's all right. We're done here. I wish you good fortune, cousin. Thank you, my lady. Bom, gente, o vídeo da Casa Mormont fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. De novo, se inscrevam no canal e deem uma olhadinha nos vídeos das outras casas de Westeros. Também peçam casas. A próxima casa que vai ganhar vídeo aqui é a casa Tyrell, depois a gente pode fazer dos Greyjoy também, vocês que mandam. Peçam aqui embaixo que a gente faz, depois olhem os vídeos que já tem, até dos Selvagens já tá rolando por aqui. Então assistam todos esses vídeos, deem uma olhadinha nas outras playlists de outros universos e se inscrevam também no canal e nas outras redes sociais da oficina, ajuda bastante a gente. E só temos a
agradecer porque vocês já estão movimentando muito aqui as nossas redes sociais. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.